Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o verdadeiro golpe, né? Entender que o real golpe é a própria falácia constitucional, que nega o próprio governo Una do Pai, a verdade, entende? Dentro da gente, que é realmente o que te governa e que governa todo um que somos, entende? Esse é como se expressa o real governo de todas as coisas, entende? E qualquer forma que deturpa isso, toda forma que nega isso, é apenas um desgoverno, entende? Logo, a falácia constitucional, desde o seu artigo 1 do parágrafo único, nega a palavra do Cristo, porque ninguém pode ter dois senhores, entende? Não só a palavra do Cristo, como o Evangelho em si, mas a palavra do Cristo como a verdade que rege e governa todo um que somos, entende? É isso o que a falácia constitucional é, uma falácia, uma mentira. E esse é o real golpe, entende? A antidemocracia representativa, você escolher outro senhor para lhe desgovernar, entende? Esse o real golpe, sabe? Eu poderia falar, sei lá, de vários golpes que aconteceram no país, mas para falar um pouco sobre isso, eu vou focar um pouco nesse vídeo sobre os militares, entende? E justamente pelo aniversário do golpe de 64, né? Que é parte apenas do golpe único, que é o próprio sistema ímpio capitalista, entende? O golpe de 64 foi óbvio, sabe? Era uma coisa meio que inevitável, entende? Dava para se enxergar que a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, o 1,5% da população brasileira, enfim, todos os esquizorrentistas, os desgovernantes, os latifundiários, etc. Era óbvio que essa classe, que se acha superior, vive a ilusão de superioridade, o nazismo, entende? Era óbvio que elas iam fazer alguma coisa com um desgovernante clamando por reforma agrária, entende? Algo que já deveria ter acontecido no Brasil desde a própria escravidão, entende? Desde que se soltou os escravos, deveria se dividir a terra de acordo com o que cada um necessita. Mas a terra foi roubada desde o começo, daqueles que são os reais donos dela, entende? O povo de Deus, que era representado pelos índios aqui no Brasil em 1500, onde os portugueses roubaram e perpetuaram o genocídio do povo. E toda a propriedade, a ilusão de propriedade privada, ou toda a falácia constitucional, a qual é a base para a própria ilusão da propriedade privada, demonstra e carrega justamente isso, o genocídio do povo, entende? Desde 1500 até hoje, aqui no país. Sempre foi propagado o genocídio através da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? A própria burguesia, sabe? Que toma o país, rouba dos seus nativos a própria terra que o próprio pai deu para eles viverem. E é passado esse roubo de geração em geração, comprovando hoje em dia, não só pelo roubo dos 50% do orçamento para pagar juros e amortização para essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas formada pelos banqueiros, pelos esquizorrentistas, enfim, que tem a própria estrutura como uma colônia para a própria estrutura da metrópole, o imperialismo dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte, menos o Canadá, entende? Que se diz Estados Unidos da América, sabe? Que vivem a ilusão egóica de que são donos de toda a América, entende? É isso com que você deve lutar, contra quem você deve lutar, aquele que está roubando o seu povo, sabe? E o exército é uma forma disso, sabe? Eu pensei justamente nisso e vou explicar tudo isso de uma forma bem simples e sintética para as pessoas entenderem. Os militares, hoje aqui no Brasil, especialmente nesse desgoverno de Bolsonaro, estão encharcados de bosta desgovernamental, sabe? Da própria sombra na alma deles, entende? Encharcando a própria alma deles de sombra negra, entende? Para cada morte que eles geram, sabe? Ou seja, estão manchados do próprio sangue e suor do povo, entende? O roubo do suor e o sangue do povo, entende?
Eles são assassinos, genocidas, sabe? E não conseguem enxergar, até não conseguiram enxergar nem os 35 quilos de cocaína no avião presidencial, não é? Sabe? É isso que é muito óbvio, sabe? O roubo dessa gente já é escancarado e sempre foi. Por isso que a gente não tem respostas, como até agora, de quem foi que colocou 35 quilos, quem foi o responsável. Não só a pessoa que estava passando por aquilo dali, mas quem deu autorização a ela para fazer isso, entende? E isso é muito óbvio, velho. Eu posso dar vários exemplos, como o próprio exército, eu vou falar justamente sobre isso. Não é exército, sabe? Realmente. Por quê? Porque a compreensão é de que o partido militar, ou seja, a própria ilusão do desgoverno através dos militares, isso, entende? Todo o exército que nega a palavra de Deus verdadeiramente não é exército, mas uma quadrilha de ímpios, pois o Pai Una é senhor de todos os exércitos, entende? A verdade é que rege a todos os exércitos. Por isso que Deus é a própria verdade e governa a todo um que somos, logo governa todos os exércitos, entende? E é bom definir isso, vai, sabe? O exército real é aquele que é governado pelo Pai, a verdade. Se nega justamente a palavra de Deus através da falácia constitucional, não passa de uma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? Que dão o aval para a existência dessa mentira, que nega a palavra do Cristo, sabe? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Aqui mesmo em Salvador, um PM morreu no Farol da Barra e através das mãos dos seus próprios colegas de quadrilha, entende? Dos seus próprios amigos de farda, sabe? E eu pensando nesse símbolo, me veio a ideia justamente de Edison, um menino que morreu em 68 e que gerou o próprio AI-5, entende? Mas de uma forma contrária. Por quê? Porque hoje em dia só se expressa a própria queda do sistema ímpio capitalista, da falácia constitucional, a todo momento. Logo, o exemplo desse PM morrendo pelas próprias mãos da PM é um exemplo disso, entende? Gera a própria destruição do sistema ímpio a todo momento. Justamente sobre isso, sobre o símbolo de que é esse soldado que queria holofotes, assim como queria holofotes porque o próprio uma pessoa que se veste, que pinta o rosto de verde e amarelo, o símbolo disso é maravilhoso. Ele pintou o rosto de verde e amarelo, saiu no meio do Farol da Barra e atirou para cima. As pessoas não iam chegar perto dele com um celular. Logo, ele não pensou nisso, ele não tinha acesso a falar com as outras pessoas. Por que ele estava fazendo aquilo, entende? O descontrole do surto dele, sabe? Justamente que ele não calculou o que ele estava fazendo. Ele chegou em um lugar aberto, atirou para cima, defendendo justamente a política do sair de casa em meio a uma pandemia, entende? Ou seja, defendendo o genocídio do povo. O cara pinta o rosto de verde e amarelo, fardado, atira para cima com um fuzil dado pelo Estado e começa a jogar na água, jogar no mar, sujar a própria praia com o isopor da gente que estava trabalhando, entende? E ele falando que estava fazendo aquilo pelos trabalhadores, véio. Pelos pais de família, entende? Pai de família realmente quer sair de casa no meio de uma pandemia? Defende sair de casa realmente? Não. Não entende nem o conceito de pai, entende? Ele sobrepõe a própria pulsão de morte na cabeça deles, entende? Ao fato de sair de casa e pagar pelo seu karma através da própria morte, entende? Essa gente que defende isso quer pagar o karma
manter o próprio sistema ímpio capitalista, entende? A antidemocracia representativa, a falácia constitucional, sabe? E o fato desse cara, nesse simbolismo, para conseguir holofotes, como o próprio deputado que gera uma greve dos policiais no meio de uma pandemia, sabe? É o mesmo holofote de um capitão que queria botar bombas em lugares, não me lembro exatamente o lugar agora, mas isso é muito bem documentado, que o próprio desgovernante, despresidente Jair Bolsonaro, queria botar bombas, espalhar bombas para explodir, entende? Como um exército, vestido essa farda. E é isso o exemplo que se deu a esse PM, que sai na rua para defender o genocídio do povo, defender o povo sair de casa no meio de uma pandemia. E o símbolo disso, ao aquele cara cair, depois que a PM aperta o seu gatilho contra a própria PM, no outro dia, a cabeça da Marinha, a cabeça das três espadas, Marinha, Exército e a Aeronáutica, pedem demissão. Porque Bolsonaro vive a ilusão esquizofrênica de que quer fazer um golpe. Entende? Sendo que ele é o próprio golpe. Assim como todo e qualquer desgovernante, deputado, partido, entende? Todo e qualquer pessoa que vota, que mantém o sistema ímpio e o seu genocídio, entende? E é justamente entender isso, é o primeiro passo para lutar contra isso. Entender que a verdade te governa é o primeiro passo para que você compreenda a própria luta e lute para acabar com o sistema ímpio capitalista. A falácia constitucional, a antidemocracia representativa, a mentira, entende? É essa a obrigação de toda pessoa que compreende e tem ideia, compreende a própria verdade e através dela se governa e governa todo um que somos. Porque somente através da verdade, o Logos divino e imutável, Cristo Jesus, que governa e é governado, entende? E é justamente sobre isso. O golpe real é o sistema ímpio capitalista, a antidemocracia representativa, a falácia constitucional. E eu diverjo justamente da ideia de que em 2016 houve um golpe aqui no Brasil. Sabe? Por quê? Porque contra a própria falácia constitucional pegar dinheiro sem autorização do Congresso. Foi isso que Dilma fez, sabe? A diferença é que não era só Dilma que deveria ser impeachmentada. Eram mais 16 governadores que fizeram a mesma coisa no mesmo ano. E assim como milhares de prefeitos, entende? Isso não foi um golpe. Mas foi usado justamente para se converter essa ilusão de poder, passar para outras mãos e assim explorar mais. Porque é assim que o sistema ímpio capitalista funciona. É assim como a antidemocracia representativa funciona. É assim como o Estado, que é forma do capital, e não passa de um gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os banqueiros, os esquizorrentistas, os latifundiários, os desgovernantes. É assim que eles funcionam, sabe? Então, logo, a gente chega no verdadeiro golpe, que é justamente a antidemocracia representativa, entende? É entender isso e entender que para acabar com esse golpe é necessário entender que ele é um golpe, sabe? O sistema ímpio capitalista, a falácia constitucional, entende? E é um golpe diário na classe trabalhadora, entende? Através do genocídio, sabe? E funciona através do suor e do sangue do povo, entende? Do roubar o trabalho das pessoas e viver do esquizorrentismo, ou seja, roubar do suor e sangrar o próprio povo através do seu genocídio, entende? É assim que o sistema ímpio capitalista funciona. As primeiras manifestações nazistas que aconteceram em 2012, na primeira marcha da maconha, já falava sobre Bolsonaro. Logo, Bolsonaro era um candidato nazifascista desde então. Nunca foi engano que isso era óbvio, entende? Sempre foi óbvio, sabe? Que Bolsonaro é um candidato nazifascista. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre isso em 2018, um pouco antes das eleições, sabe? Sobre o nazifascismo de
de Bolsonaro. E isso, pós 2013, vem justamente junto a ala engenheirista dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas que se titulam Exército, entende? E que se agarra a esse Bolsonaro e mantém esse projeto de poder, que é apenas uma ilusão, para manter o genocídio do povo que a gente está vendo agora, entende? E não adianta tirar o corpo, não adianta sair agora. Estão todos lá, sabe? São todos manchados com o sangue e o suor do povo, entende? Estão na alma deles e não tem como limpar. É só bater o olho e ver que eles vivem a queda todos os dias. Por isso que não mantém nem a cabeça ereta realmente, sabe? O exército brasileiro, a cooptação da quadrilha ímpia de vândalos genocidas que se intitula Exército Brasileiro pelos Estados Ímpios Unidos da América do Norte sempre foi evidente, sabe? Entre os negócios sórdidos, entre as indústrias e fábricas dos generais do exército e envolvimento com o próprio Deep State americano, com o próprio complexo militar que é o exército ímpio dos Estados Unidos, entende? A mesma forma dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Por isso que o vice do Comando Sul do Exército dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte, menos o Canadá, é um brasileiro, velho. E é parte dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas que se intitula Exército Brasileiro, entende? Entre os negócios sórdidos, ganhando em dólar, entende? Essa foi uma fala de um desses generais que deixa de ser general para fazer parte de algum desministério do despresidente Bolsonaro, entende? Que ele deixou de ganhar em dólar, sabe? Deixou de ganhar o dinheiro sujo do imperialismo, sabe? Que mantém o genocídio do seu próprio povo, para trabalhar para um desgoverno, ou seja, manter ainda mais o próprio genocídio do povo, entende? E a tentativa de venda do Brasil através da venda deles, sabe? É a chamada dossiêcracia, sabe? Essas pessoas já estão vendidas para o Deep State da metrópole do imperialismo americano, entende? Do imperialismo dos Estados Ímpios Unidos da América do Norte. Essas pessoas já estão vendidas. E os negócios pútridos dela é guardado em dossiês que são usados contra ela, justamente para que ela não fale a verdade para o povo, entende? Por isso que se escondem, e apenas cada vez mais que se escondem, se aprofundam na própria mentira, vivem em ilusão esquizofrênica e logo vivem a queda seguida, sabe? A queda como a própria morte, porque o salário do pecado é a própria morte. E depois da morte, eles vão para Hades sofrer até o dia do juízo, e depois do dia do juízo vão cair em Guerrena, entende? No fogo e no enxofre do inferno. Porque justamente é esse o destino de todo genocida, todo o participante do desgoverno, todo o participante da antidemocracia representativa, a falácia constitucional, a ditadura de Mamon, o capital, o capitalismo, entende? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, sabe? É óbvio, velho. E é por isso que eu vou reler. A mesma conclusão que eu falei antes. Todo o exército que nega a palavra de Deus, ou seja, a verdade, o logos divino imutável, Cristo, Jesus, não é exército, realmente. Mas uma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? Pois o Pai Uno é Senhor de todos os exércitos. E hoje eu fico por aqui. Peço para que você se inscreva no canal, a gente tem um Pix, o Patreon e o Apoia-se logo embaixo e até mais.